Olá, estou aqui para continuar o meu trabalho, Economia para Totós. Estamos agora na Unidade 4, o Desenvolvimento e os Direitos Humanos. Vamos para o tópico 4.2, Economia e Justiça Social, o Direito ao Desenvolvimento. Vamos falar das desigualdades e justiça social à escala mundial. Apesar de todos os esforços realizados nas últimas décadas e os progressos que foram concedidos, a pobreza e as desigualdades continuam ainda a persistir em todo o mundo. Apesar de toda a liberdade e todos os direitos que já foram conseguidos. A pobreza continua ainda a ser a maior negação de todos os direitos humanos, pois não permite aos pobres estar em igualdade de circunstâncias e terem as mesmas oportunidades e direitos que aqueles que têm outras condições. É assim que a ONU, na entrada do século XXI, estabelece como objetivo principal para o novo milénio o combate à pobreza. É então assinado a Declaração do Milénio, onde são formados os 8 Objetivos do Milénio, sendo o principal e o primeiro a erradicação da pobreza extrema. Os outros é atingir o ensino básico universal, promover a igualdade de género e a autonomia das mulheres, reduzir a mortalidade infantil, melhorar a saúde materna, combater as doenças sexualmente transmissíveis, a malária e outras doenças, garantir a sustentabilidade ambiental e estabelecer uma parceria mundial para o desenvolvimento. Relativamente a este tópico, é criada a ajuda ao desenvolvimento, onde de modo a ajudar os países com maiores dificuldades a atingirem o mesmo grau de desenvolvimento que os países já desenvolvidos. Em que é que isto consiste? Basicamente, os países mais desenvolvidos atribuem fluxos financeiros a estes países menos desenvolvidos de modo a que estes consigam desenvolver. É uma espécie de investimento nesses países para que esses consigam atingir o mesmo patamar dos países desenvolvidos. Cá está, a ajuda ao desenvolvimento. Ela pode ser de duas maneiras. Pode ser uma ajuda bilateral. E quando é que é a ajuda bilateral? É quando é concedida por um Estado diretamente a outro Estado e pode assumir a forma de empréstimos ou de doações. Ou ainda a ajuda multilateral, que em vez de ser um Estado para um Estado, é quando é concedida a um Estado através de organismos internacionais, como o nosso tão conhecido FMI ou Banco Mundial. Ainda assim, continuam a persistir entraves e obstáculos a esta ajuda ao desenvolvimento. São eles tanto do lado dos países doadores como dos países receptores. No caso dos países doadores, a ajuda é insuficiente. A ONU estabeleceu umas dadas metas, 0,7% do produto nacional bruto de cada país, que raramente foi alcançada pelos países doadores. A ajuda tem sido inconstante, pois nem sempre era doada, eram doadas esta percentagem do PNB e muitas vezes oscilavam as percentagens existindo uma grande disparidade, ou seja, tanto ia como 100 como ia 200. A ajuda não tem sido isenta, pois grande parte desta tem sido ligada, ou seja, atribuída sob condições comerciais impostas pelos doadores, que obrigam a que os países receptores tenham de adquirir bens e serviços aos países doadores, desviando-se assim da finalidade da ajuda. Ou seja, eles atribuem, por exemplo, 100 euros para eles investirem e se desenvolverem, mas esses 100 euros têm de ser comprados aos países que doaram. Ou seja, é eu emprestar 100 euros para a pessoa a quem eu emprestei os 100 euros me comprar alguma coisa com esses 100 euros. E isso não adianta muito. Além disso, a ajuda tem sido descoordenada. Porquê? Porque os países receptores recebem financiamento de um grupo alargado de doadores que exigem condições diferentes de aplicação. Ou seja, uns exigem umas coisas, outras exigem outras. E assim depois é uma grande confusão. No caso dos países receptores, a ajuda tem sido mal aplicada,
pois o dinheiro não está a ser aplicado nos sítios onde devia para atingir o desenvolvimento, causa ainda uma subida da inflação e das taxas de câmbio, sendo estes efeitos negativos nas populações desses países, pois têm de pagar mais pelo consumo. A ajuda tem sido mal interpretada, pois os países receptores estão a habituar-se como que esta fosse uma forma de rendimento deles, ou seja, estão a deixar de tentar saírem sozinhos da situação em questão e estão-se a encostar à parede, encostar-se a este dinheiro que é dado de boa vontade, sem eles fazerem muito por isso.